Capítulo 129 Fim do show. Weitung estava morto? Enquanto olhavam para o corpo que lentamente caía no chão, todos entenderam que o líder da seita da Veste Sangrenta havia realmente encontrado seu fim na arena de duelo. Além disso, aquele para o quem ele perdeu era um jovem que nem tinha 20 anos de idade. Na arena, os nervos retesados de Lindung finalmente relaxaram. Uma doçura levantou-se na garganta, mas foi engolida por Lindung. O poder do nível Yuandan avançado excedeu um tanto as expectativas de Lindung. Armado com a sua força do nível Yuandan inicial e a energia mental que poderia se igualar com um mestre dos símbolos de terceiro selo, Lindung tinha pensado originalmente que não seria muito difícil despachar Weitung. No entanto, este duelo ainda acabou um pouco emocionante. Se o nível Yuandan avançado já é uma dor para se cuidar, então, quão problemático seria um especialista do nível Yuandan perfeito? Lindung apertou os lábios, o olhar de repente mudando para as arquibancadas. Ali, a expressão de Yuishan era feia até o máximo, seus punhos estavam apertados, mostrando claramente a raiva e a intenção assassina dentro de seu coração. Ele também nunca esperava que Lindung desse o golpe final de forma tão implacável e limpa. Bom. Em cima da plataforma de observação, os olhos de Yuishan estavam muito escuros, enquanto encarava Lindung com um olhar um tanto venenoso enquanto cuspia essas duas palavras, sua voz pingando com a intenção de matar. Yuishan então acenou com a mão e se virou. Qualquer um poderia dizer que o líder da Alcateia do Lobo Sangrento, que também era um especialista bem conhecido na cidade de Yan, estava extremamente ressentido com o fato de que Lindung ter matado Weitung. E quando uma figura desse calibre ficava ressentida, a situação provavelmente se desenvolveria para festival de sangue. Com esses pensamentos, algumas facções no topo das plataformas de visualização não podiam deixar de lançar alguns olhares simpáticos para Lindung. Desta vez, ele ofendeu completamente a Alcateia do Lobo Sangrento. No entanto, enquanto enfrentava esses olhares, Lindung manteve sua calma expressão. Yuishan há muito tempo tratava Lindung como uma monstruosidade, portanto, tais ações não seriam estranhas. Quanto a Weitung, ele era alguém que Lindung certamente tinha que matar, porque ele entendia em seu coração que, se não acabasse com Weitung hoje, esse bruto selvagem certamente iria retaliar com todas as suas forças. Pedir problemas de forma estúpida era uma das coisas que Lindung não faria. Mesmo que o preço fosse ofender Yuishan e a Alcateia do Lobo Sangrento, ainda precisava ser feito. Enquanto Yuishan se virava, ainda emitindo uma aura assassina, o juiz também apareceu novamente na arena. Ele inspecionou as feridas de Weitung por um momento antes de virar o olhar um tanto chocado para Lindung, enquanto dizia secretamente em seu coração, que criança cruel. O ataque final de Lindung fez um buraco do tamanho de punho através da garganta de Weitung. Ninguém seria capaz de salvar Weitung de uma ferida dessas. Depois de confirmar que Weitung morrera, o juiz anunciou em voz baixa: por este duelo, Lindung da família Lin saiu vitorioso. Esta batalha na arena de duelo, sem dúvida, tornou-se um dos tópicos mais populares na cidade de Yan. Esse tipo de resultado surpreendente também fez com que a reputação da família Lin e Lindung dentro da cidade de Yan se espalhasse. Muitas pessoas começaram a reconhecer essa família vinda da cidade de Qingyang. Pouco depois do duelo mortal ter acabado, como muitos esperavam, a seita da Veste Sangrenta tornou-se bastante caótica devido a conflitos internos. Embora a Alcateia do Lobo Sangrento tentasse suprimir essa disputa, a seita da Veste Sangrenta ainda desmoronava devido à ansiedade de seus membros. Pouco tempo depois, a única e bem conhecida seita da Veste Sangrenta foi dissolvida e seus territórios foram divididos excitadamente entre as outras facções. A Alcateia do Lobo Sangrento estava furiosa com esse resultado, mas eles não podiam fazer nada além de confiar na influência de ser uma das três principais facções para retomar alguns territórios. No entanto, no final, eles ainda não conseguiram remediar a dissolução da seita da Veste Sangrenta.
Em comparação com a seita da veste sangrenta dividida e espalhada, a família Lin usou essa situação. Atualmente, eles não só emprestaram a reputação de Lindong para se estabilizar na cidade de Yan, mas também para construir algumas relações com uma das principais facções, a Associação dos Mil Ouros, e um especialista em nível superior como o Grande Mestre Yan. Durante este período de tempo, o vento soprava extremamente a seu favor. No entanto, apesar de um vento favorável soprar para eles, Lin Zhentian e o resto não perderam sua racionalidade devido à excitação. Eles tentaram manter um perfil baixo o máximo possível. A cidade de Yan não era como a cidade de Qingyang, existiam muito mais facções aqui, e, sem força suficiente, o vento favorável dessa reputação meteórica talvez voltasse diretamente para eles. Como um todo, embora a força atua da família Lin tenha sido considerada suficiente para estabelecer-se na cidade de Yan, eles eram antes de tudo recém-chegados, então ser cuidadoso e manter um perfil baixo seria definitivamente bom para eles. Especialmente porque ofenderam uma facção maior como a Alcateia do Lobo Sangrento depois de resolver o problema do duelo mortal. Claro, embora fossem discretos, Lin Zhentian e o resto também recrutaram secretamente vários especialistas. A mão de obra e os recursos na cidade de Yan ultrapassavam em muito o da cidade de Qingyang. Enquanto um tivesse dinheiro suficiente, mesmo um especialista do nível Yuandan poderia ser contratado ao seu serviço. Com relação ao dinheiro, a família Lin estava bastante confiante em si mesma. Afinal, com as constantes contribuições da mina de pedras de Yangyuan, a família Lin conseguiu recrutar quase 10 especialistas do nível Yuan dos céus em apenas meio mês. Quanto àqueles com força do nível Yuan da Terra, dezenas foram recrutados. Este nível de poder não foi superado pela seita da veste sangrenta de antes, e de certos ângulos, poderia ser considerado ainda maior. Afinal, a família Lin ainda tinha Lindong que conseguiu pegar a cabeça de Weitong. Foi também durante este meio mês que ocorreu uma mudança tremenda na força da família Lin. Embora esse tipo de mudança fosse um enorme fardo financeiro para eles, a situação de antes foi uma iluminação para a família Lin, mostrando que, sem força suficiente, você acabaria trabalhando para os outros. Se a família Lin possuísse esse nível de força antes, como Weitong teria ousado ser tão desenfreado? Se Lindong não tivesse usado uma tática de atraso naquele dia, como poderia a família Lin ter sobrevivido até hoje? Depois de aprender com esses erros do passado, Lin Zhentian e o resto agora entenderam que a força era o mais importante. Uma mansão estava dentro de um distrito na parte norte da cidade de Yan. Havia alguns guardas que ficaram enraizados como estacas na entrada da mansão. Esta era a nova residência da família Lin na cidade de Yan. Como eles já planejaram mover suas operações principais para a cidade de Yan, um lugar como este era naturalmente uma necessidade. Portanto, depois de gastar uma enorme quantia, o nome dessa mansão foi mudado para Lin. Havia um pequeno pátio isolado localizado no fundo da mansão. Este era o alojamento pessoal de Lindong. Sua posição na família Lin tornou-se cada vez mais importante, de modo que agora era capaz de igualar com a de Lin Zhentian. Assim, ninguém se queixaria se Lindong recebesse esse nível de tratamento, afinal, se não fosse por Lindong, sua família Lin talvez continuasse a ser suprimida pelas minúsculas famílias Lei e Xie. No pátio gramado, Lindong sentou-se em um bloco com ambos os olhos bem fechados. Ao redor dele, o poder Yuan dos céus e a terra elevavam e subiram antes de finalmente se transformarem em fios de poder Yuan que rapidamente se derramaram em seu corpo. Depois de mais de meio mês de treinamento secreto, os 22 canais da arte dos três sóis foram completamente desbloqueados por Lindong. O poder desta arte não era fraco quando usava e era várias vezes mais forte do que a arte Qin Yuan do passado. Não há muito tempo, Lindong também havia dado esta arte dos três sóis a Lin Zhentian. Afinal, a arte Qin Yuan da família Lin era definitivamente muito vergonhosa, dado o status atual deles, era natural que a trocassem.
Claro, a arte dos 3 sóis que Lindung entregou só poderia abrir 15 canais, ele não mencionou a versão que ele usava, pois estava relacionado ao misterioso talismã de pedra. Dada a cautela dele, desde que tinha sido avisado pelo pequeno Martin, ele mantivera esse segredo em seu coração, não se atrevendo a vazar qualquer informação. Depois de substituir a principal arte secreta da família Lin com a arte dos 3 sóis, Lindung também deu secretamente uma pérola em Yang a seu pai, Lin Xiao. O atual Lin Xiao já estava no nível Yuan dos céus avançado e seu talento também era muito superior a Lin Ken e Lin Mang. Lin Xiao era definitivamente aquele que tinha a maior chance de avançar para o nível Yuandan, assim, esta pérola Yin Yang alcançaria o maior efeito se fosse usada por Lin Xiao. Feu. O cultivo de Lindung durou 2 horas antes de seus olhos estreitamente fechados se abrirem lentamente quando uma bola de qi branco foi cuspida de sua boca. Logo depois, ele estendeu os 2 braços enquanto a luz parecia cintilar no centro de suas palmas. Um momento depois, essa luz se transformou em 2 bolas de luz de poder Yuan de tamanho pequeno. Um leve brilho dourado podia ser visto dentro dessas bolas de luz. A superfície de ambas pareciam cintilar com uma ondulação intimidante de poder Yuan que vazava de dentro. Essas bolas de luzes eram as bolas de sol da arte dos 3 sóis. Depois de estudar durante meio mês, Lindung conseguiu condensar 2 bolas de sol dentro do seu Dantian. Embora ele nunca tivesse testado todo o seu poder antes, Lindung poderia avaliar o poder matador dessas coisas. Se ele tivesse sido capaz de condensá-las antes de seu choque com Weitong, era provável que Lindung ganhasse com mais facilidade. Lindung olhou para as 2 bolas de sol, apenas quando sentiu as ondulações frenéticas dentro delas, ele finalmente acenou com a cabeça com satisfação. Com um movimento de sua mão, elas foram devolvidas ao seu Dantian. Durante esse período de meio mês, Lindung não diminuiu seu cultivo por ter derrotado Weitong. O assunto desta vez ofendeu completamente a alcateia do Lobo Sangrento, à luz do personagem de Wishan, ele não deixaria tão facilmente esse assunto para o trás. Mesmo que a Associação dos 1000 Ouros o tenha impedido, se ele encontrasse uma chance, definitivamente faria seu movimento sem a mínima hesitação. Sob essa pressão, Lindung, naturalmente, não podia relaxar o seu cultivo. Ele foi capaz de matar um especialista de nível Yuandan avançado, mas ele não estava certo de poder prevalecer sobre o nível Yuandan perfeito de Wishan. Embora houvesse apenas uma palavra de diferença entre os estágios de cultivo desses 2 indivíduos, havia uma grande diferença entre seus pontos fortes. Este ponto foi enfatizado ainda pelo fato de que havia menos de 10 praticantes de nível Yuandan perfeito mesmo em toda a cidade de Yan. Lindung massageou sua cabeça e só se preocupou temporariamente com esse assunto em seu coração enquanto ele assobiava. Antes que o assobio pudesse desaparecer, uma sombra vermelha explodiu rapidamente no pátio. Em um piscar de olhos, correu para o lado de Lindung, a aura que trouxe com ele fez com que Lindung involuntariamente levantasse uma sobrancelha. Esta sombra vermelha era naturalmente Xiaoyan, que havia sido trazido da cidade de Qingyang por Lin Zhenqian. Depois de se separar por alguns meses, embora o corpo de Xiaoyan não tivesse crescido muito, o pelo em seu corpo cresceu cada vez mais vermelho escarlate, como se estivesse prestes a se condensar em uma camada de armadura de cristal, uma visão extremamente exótica. Lin Zhenqian e os outros não sabiam por que essa mudança tinha ocorrido com Xiaoyan, entretanto, eles sabiam que um tigre piton das chamas comum não se transformaria desse jeito. Além disso, o que os fez ficar realmente chocados foi que Xiaoyan havia entrado em um sono profundo um mês após Lindung ter saído. E depois de despertar de seu sono, Lin Zhenqian e o resto descobriram que a força de Xiaoyan havia mais uma vez disparado. Eles previam que Xiaoyan até se atreveria a desafiar um praticante de nível Yuandan inicial agora.
Lin Zhentian e o resto ficaram perdidos no que diz respeito à mudança de Xiaoyan. No entanto, Lin Dong foi capaz de adivinhar que isso provavelmente estava relacionado com o cristal demoníaco que Xiaoyan tinha engolido na caverna dentro da mina naquele dia. Jovem mestre Lindong, o grande mestre Yan enviou alguém para nos dizer que você foi convidado para sua casa. Assim, enquanto Lindong esfregava o pelo vermelho de Xiaoyan com um sorriso no rosto, uma criada de repente apareceu nas proximidades do pátio e relatou respeitosamente. Oh! Lindong ficou surpreso ao ouvir estas palavras. Esta foi a primeira vez que recebeu um convite do grande mestre Yan. Como ele sempre respeitou profundamente o último, ele imediatamente acenou com a cabeça.